do dia de hoje, sábado de Aleluia, do livro O Pão Nosso, psicografado pelo Espírito de Emmanuel. Vamos de capítulo 10, Sentimentos Fraternos. Quando, porém, a caridade fraternal não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis intuídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Paulo, carta 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Forte contrassenso que desorganiza contribuição humana no divino edifício do cristianismo é impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos aos ensinamentos de Jesus, a essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos por serem efetivamente irmãos uns aos outros. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e de uma sobra de preocupação de criticar. Intuições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista de uma ausência de auxílio mútuo no terreno da compreensão do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Todavia, toda obra honesta e generosa repercute nos planos muito altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifica a invasão da desarmonia no intuito do bem, que os agentes humanos acusam a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ou ato de servir. E ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada é imutável e permanece conosco. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ok. Renato, você quer falar alguma coisa sobre o texto? O texto é excepcional. Gente, aquele tempo que de Jesus, e quando João estava já nos seus... Mas, filho, Estava vendo um problemazinho de... Ela correu para lá e fez. Acho que ela estava aqui, né? O eco. A gente, naquelas reuniões do cristianismo, as pessoas olhavam e sentiam que era João, o evangelista. Aí, achando que era João, ele disse, vamos passar a palavra para o nosso irmão. Ele lá, calado, ficou... Aí chamaram ele, disse, por favor, faça uma explanação. Aí ele subiu para o local onde eles faziam e disse mesmo, né? Amemos uns aos outros. Também só disse isso. E depois desceu, foi para sua cadeira normal. Quer dizer, não era preciso fazer uma palestra de 20, 30, 40. E sim, só aquelas palavras que ele disse naquele momento, ele disse tudo. Então, é isso daí que o nosso Emmanuel nos falou, né, nessa lição de hoje. Onde nós estivermos, temos que estar conscientes daquilo que nós devemos passar para aqueles que estão no nosso poder, aqueles que estão conosco naquele momento. Então, só fraternidade é isso, a gente demonstrarmos o que nós somos. É a verdade.
É fantástico o texto. Eu só gostaria de adicionar. Leon Denis nos chama a atenção no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e ele diz que nenhum cristão pode seguir o Cristo se não for através do sofrimento, porque o sofrimento é uma ferramenta que vai permitir o burilamento do cristão para amar uns aos outros. É fantástico. E Emmanuel, como nesse exemplo, nos chama a atenção em inúmeras oportunidades para a prática do bem. Ele conclama a prática do bem seguindo o Mestre Jesus. Mas lembrando, Leon Denis, todo seguidor de Jesus passa pelo buril do aperfeiçoamento, que é o sofrimento, a dor. Ok, Renato, diga aí quem é que vai fazer a prece. Pessoal? Vamos passar para a Valdeir para fazer a prece. Tá certo. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos agradecer ao Pai por mais uma oportunidade de aqui estarmos. Vamos agradecer à Mãe Santíssima por a intercessão que ela sempre dá nas nossas vidas. Vamos agradecer àqueles que conosco convivem, encarnados e desencarnados, que possibilitam o nosso crescimento enquanto ser espiritual que somos. Vamos agradecer a nossa vida. Vamos pedir ao Pai que Ele siga trilhando essa luz no nosso caminho, dizendo assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Por meio dessa prece, queremos pedir aos irmãos desencarnados e encarnados que aqui estão, a autorização de começar o nosso estudo desse sábado de Aleluia. Que assim seja. Então, vamos passar para a Sival, tá? Condições, Sival, fazer o evangelho. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Está baixo? Agora está ouvindo? Estão ouvindo, pessoal? Tá muito baixo. Estamos, só está baixo. Só tá baixo. E agora? Aumenta mais um pouquinho, Sival. Tá no último. Troca as pilhas. E aí, vai dar? Se não der, eu passo aí para vocês e eu saio. Tá dando para ouvir? Então, vamos passar para... Omar, tem condições, Omar? Eu acho que ainda não. Aqui Tá muito baixo. Tá O Evangelho? Sim. Vamos lá. Esse sim, esse dá para escutar. Vamos ler aqui o capítulo 27, qualidade da prece. Quando orares, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem orarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, digo-vos, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiseres orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, recompensar-vos-á. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Continua. Quando vos apresentais para orar, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais vosso Pai que está no céu, não vos perdoará também os vossos pecados. São Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. E ele contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo como sendo justos
e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graça porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu. Abatia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orares, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade como o publicano, e não com orgulho como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparares aos outros, procurai o que há de mal em vós. Capítulo 10, número 7 e 8. É isso o texto. Amadeus? Microfone. Estão me ouvindo agora? Microfone. É o seguinte, quando nós fazemos as nossas preces, temos que colocar dentro de tudo o nosso coração, o nosso pensamento, para que nós não venhamos fazer alguma prece que realmente não está dentro daquela condição evolutiva do ser humano. Como assim? A pessoa disse: Eu quero fazer uma prece, vou fazer uma prece a Deus, a Jesus, para tirar na telecena, na cena da vida. Aí o que acontece? Realmente nós não merecemos de tirar por quê? Porque já estamos com um processo já de, assim, ter aquela questão de ter as coisas materiais. Então, vamos pensar sempre em todos os momentos, fazer nossas preces, elevar nosso pensamento ao nosso Pai, de coisas que venham trazer benefício para si e para o próximo. Então, não adianta a gente fazer, e muitas vezes temos de saber como fazer uma prece, né? Que não é todo mundo, às vezes nós fazemos só de lábios, não fazemos de coração. Então, são casos que nós encontramos no nosso dia a dia. Então, o fariseu fazia de uma maneira, o republicano fazia totalmente diferente. Então, é levar o pensamento ao alto. É o fariseu ou o publicano? Então, realmente, se nós formos analisar, o publicano tinha uma condição evolutiva melhor do que o fariseu. Então, isso acontece no nosso dia a dia. Jesus, naquele tempo, para concluirmos essa parte, quando ele fazia suas preces, fazia seus trabalhos mediúnicos, né? E é interessante, porque interessante é que eu falei mediúnico. Será que Jesus precisava de espírito para trabalhar com sua mediunidade? É uma pergunta muito interessante. Ele é o médium de Deus, quer dizer, Deus operava sobre ele, né? Não precisava de uma entidade, mas sim Deus, o Pai. Podemos analisar desse jeito, né? Podemos analisar diferentemente. Então, vamos fazer a nossa prece sempre em busca Quando Jesus terminava aquele compromisso, ele se afastava um pouco e se conectava com o Pai alguns momentos para se refazer tudo aquilo que tinha feito aqui na face da terra naquele momento. Então, é isso que está no momento
e a palavra facultada, se alguém quiser falar, ou a gente passa para... Eu vou falar aqui rapidinho, referente a isso aí, para a gente não tomar muito tempo da nossa leitura, referente à prece, né? Também tem a refratária, né? Que tem aquela de Etelvina, lá no livro Entre o Céu e a Terra, que a madrasta dela estava já entre a vida e a morte, aquela coisa toda, só que ela não sabia que a madrasta estava obsidiada pela própria mãe, que a mãe não aceitava o casamento daquela mulher porque achava que era dona, né? Que a maioria acontece isso. Aí, então, ela começou a interceder, pedir intercessão à mãe, olha aí, exatamente como é que se diz? A obsediada. Não, a obsediada era a madrasta. Obsidiadora. Isso. Aí, então, e ela fez a prece, mas a prece dela foi tão firme, tão forte, com palavras vindas de dentro dela, vindas da essência dela, que foi atendida não com certeza pela madrasta, né, pela mãe, mas foi atendida pelos espíritos de luz que ali se comprazeram com as palavras que ela falava. E foi atendida e foi afastada a mãe e recuperada, né? Porque tudo é recuperação. Então, vamos lá, gente. Vamos voltar ao nosso texto para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos. Aonde ficou? Qual o título aí? Ficou no 38, no 37, no 39? A última... Não sei se é... Como é, Mata? 37? Pronto, tá aí. Amadeus Ferreira, você está aí, Amadeus? Microfone ligado, desligado. Para quem Microfone. está acompanhando pelo livro, nesse item 207, ele é o último parágrafo, para chegar no 208. Amadeu, liga o Já foi microfone. Não, olha, Foi peraí, vamos ler o texto e vamos discutir. Quando ele tiver condições, ele entra, tá certo? Então, vamos dar para quem é que tem condições de ler. Eu vou ler. Leia, Araci, por favor. Capítulo 17, desenvolvimento da mediunidade. Compreende-se o que em tal caso ocorre. Os que se reúnem com um intento comum formam um todo coletivo, cuja força e sensibilidade se encontram acrescidas por uma espécie de influência magnética, que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Aí já passa adiante ou não? Não, fale sobre esse caso, Araci. Eu? Sim, para você entender. Agora eu lembrei da música. Uhum. Lembra-se bem o que é que a Omar está falando? Omar, liga o microfone. Liga o microfone, Omar. Amadeu também. Vocês estão falando tudo com o microfone desligado, gente. Aqui lembra-se exatamente do que foi dito aí, eu acho até que se assemelhou, né? Cuja força e sensibilidade se encontram acrescida por uma espécie de influência magnética, que auxilia o desenvolvimento da faculdade, quer dizer, da forma que nós usemos a nossa, aqui forma um todo coletivo, quer dizer, se nós estamos num grupo como esse e a conexão ela está unânime, todos irão entender da mesma forma, a influência vai e o desenvolvimento vai tudo fluir. Né? É bem interessante essa parte da mediunidade,
Porque, como até faz lá no outro centro, a gente vai evitar dizer nome de centro aqui, então, como faz lá no outro centro, a gente é coletivo. A gente pode, como é feito, por exemplo, como é que chama? Como é que eu quero falar, meu Deus? A gente pode muito bem como é que diz? Ai, meu pai, quando a gente está em comunicação com o outro e o outro já entende, telepatia. Isso é uma forma de espécie, de influência magnética que auxilia o desenvolvimento da faculdade. E é coletivo, e uma forma comum que forma um todo coletivo. Quer dizer, é o que nós estamos fazendo todos os sábados aqui, nos unindo em coletivo, em comum, né, em busca de maior aprendizado sobre o desenvolvimento e a educação da mediunidade. Val, quer dizer alguma Pode coisa? passar o texto seguinte, é o complemento. Tá certo. Eu vou Tá dizer. bom, passa. Diga, Val. Alguém está me ouvindo agora? Aqui, Diga, Val. Amadeu, aqui reflete muito aquilo que a gente estudou lá na frente, que para mim foi espetacular, quando você está tentando ajudar, tem um médium ali que não está conseguindo, que a gente sabe que é que recebe, que faz a psicofonia, e ele não está conseguindo, nós podemos ajudar, magnetizando mesmo, ajudando ele ali para que ele possa dar a comunicação. Meus cachorros aqui reclamando um pouco. Então, acho que é nesse sentido. Quando a gente tem um livro, que eu não sei se eu coloquei nesse nosso grupo, mas que eu coloquei em alguns grupos, que chama Formas de Pensamento, e que mostra exatamente a força do pensamento, da vibração, e o magnetismo é muito isso, né? Então, nós podemos ajudar, não só um ser individual, mas também uma coletividade, exatamente aqui no caso que é para o desenvolvimento da mediunidade, mas para que execute aquilo ali que ele está capaz, que ele é capaz. Evidentemente, a gente não vai ajudar aquele que não tem essa possibilidade, né? Porque como a gente já estudou, a mediunidade, ela também tem que, todos, nós somos médiuns, mas nem todos estão hábeis para determinadas atividades mediúnicas. Eu entendo que foi nesse sentido que ele quis dizer aqui, que é complementando o que a Glaci disse. Tá bom. Vamos lá passar para o próximo. Vamos, Glaci, passar para o próximo que o Lula pediu, por favor. Amadeus, comanda, Amadeus. Ok, veja bem, eu tinha verificado que nós paramos no slide 41. Amadeus, é o seguinte, o que eu estou sentindo, vamos lá, antes de você comentar, nós estamos sentindo que está havendo um processo muito grande no início de nossas reuniões, tá certo? Já faz umas 4 reuniões que eu estou sentindo muito o início das nossas reuniões. Como assim? Um diz uma coisa, outro falta um problema aqui, um problema ali, hoje outro problema, semana passada foi outros, e vamos procurar fazer prece para nós podermos... Não acontecia isso que aconteceu nesses as 4 reuniões. Agora, quando a gente está começando, aí você vê como são as coisas, Amadeus disse, mas isso daqui eu não sei quanto, sei quanto. Nós sabemos, Amadeus, que pode ter sido lá na frente, mas fizemos 2 programas com um livro. Quando a fé você vai falar, você não tem condições de entrar, outro está com problema, Omar ficou fora do ar, Sival não tinha som, agora se diz, eu digo uma coisa, Lula chega e diz, mas isso está aí na frente. Não, olha, vamos parar. O que eu acho que nós devemos abrir a sala mais cedo. Nós somos, olha, já faz 3, 4 semanas que a gente começa o nosso programa nossa aula de 8h05, 8h10, a semana passada foi 8h14. E não é por aí. Vamos fazer prece, gente. Nosso trabalho vinha normalmente, a gente entrava, a coisa mais
linda do mundo é a entrada do nosso programa. Determinava a prece, isso, aquilo, outro. Hoje não, hoje está desse jeito. Então, por favor, em nome da, nós precisamos nessa mensagem, nosso trabalho aqui, nossa aprendizagem com maior simplicidade e amor. Então, vamos ter calma nesse momento. Não vamos ficar desse jeito. Então, aconteceu já faz 3 semanas que eu estou sentindo muito essa questão. Então, coisas que nós não podemos, estamos estudando, estamos aprendendo. Mas Concordo, é verdade. existe aí, até falar demais, a gente às vezes fala demais. Eu fiquei pensando no programa da semana passada, eu falando coisas de uma entidade que eu trabalho. Mas eu estava dizendo, por exemplo, mas não é para fazer isso. Eu reconheço que eu estava errando, eu errei. Até foi tão interessante que teve a luz divina, disse, HC, não coloque esse vídeo na rede social. Não foi, Val? Foi. Eu concordo, Renato. Acho que a gente pode entrar um pouquinho antes mesmo, apesar que eu sou a dorminhoca do grupo, mas já deixar tudo para quando começar. E vai embora. Nós não fazíamos isso? Isso. Era normal? Aqui a gente falava um pouquinho, conversava um pouquinho. Hoje só entra de 8 horas, 8 e pouco, 8 e pouco. Eu, quando do 7h30, estou aqui sentado na frente do meu computador. De 8h30, 8h35, estou sentado. Fico lendo alguma coisa, pego aquele site, Coisa da Bíblia, não sei mais nem dizer o nome, Caminho da Bíblia, e daí a gente vê. Então, vamos organizar, vamos tentar pedir à espiritualidade que nos oriente e nós darmos facilidade aos amigos espirituais para nos auxiliar no nosso trabalho, que é tão bonito, tão sério. Eu gosto tanto que na quinta-feira, na quarta, na quinta, eu já estou pensando nesse trabalho, nessa reunião nossa aqui do sábado. E olha como são as coisas. Por favor, perdoe, certo? Que eu estou dizendo porque o que estou sentindo. Maravilha. Então, vamos prosseguir com a leitura e o comentário desse tópico. É o capítulo 17, Desenvolvimento da Mediunidade. O processo é dos mais simples. Consiste unicamente em a pessoa tomar de um lápis e de papel e colocar-se na posição de quem escreve, sem qualquer outro preparativo. Entretanto... Esse é outro país. É outro slide. Esse daí não é o slide que está na tela, para você ver como são as coisas. Eu estou vendo esse. Tudo bem. Então, qual é o que está na tela? Deixa eu ver. 38. Qual é o número dele aí, Garcia? 38. 38. Deixa eu ver aqui. 38. É 38, mas não é a arma, não. Pronto, então eu estou aqui com ele. É porque eu estou acompanhando aqui no computador. Entre os espíritos atraídos para esse concurso de vontades estarão, provavelmente, alguns que descobrirão nos assistentes um instrumento que lhes convenha. Se não for este, será outro, e eles se aproveitarão desse. Veja bem. O que é que ele quer dizer com isso? Nós estamos vendo aqui, como já foi dito anteriormente, o médium se preparando para ser um psicógrafo. Muito bem. Quem faz a escolha do médium é a espiritualidade. Ele está dizendo aqui com todas as letras. Os espíritos escolhem aqueles médios. Veja que no slide anterior, eles se reúnem e tentam, em conjunto, criar uma irradiação mental que facilita a intervenção dos benfeitores espirituais, auxiliando-os na instrumentalização da psicografia. E aqui ele está dizendo: os benfeitores ou o espírito que pretende escrever vai escolher um médium que case fluidicamente, ofereça recursos com ele para que ele possa atender. Se não for um médium, será outro. Agora, tudo isso não podemos esquecer que essa escrita ou essa psicografia não depende da vontade do médium, como estamos observando.
mas depende do planejamento lá no plano espiritual. Se o médium ou os médios não estiverem no programa de escrever, não adianta concentração, união, irradiação mental, porque não vão escrever. Mas ele está dizendo aqui, dando a possibilidade. Se o médium realmente vai escrever, ele se coloca à disposição e os espíritos escolhem aquele que lhe oferece o recurso. Ok, Renato? Conduz aí. Alguém quer dar opinião? HC, Val, Simone, Ana Paula. Não, eu entendo que foi mais ou menos no mesmo sentido que eu falei. Por mim, pode passar adiante. Então, vamos passar adiante, Matheus. Tudo bem. É com a Gracia. A Gracia, é com você? Ou eu passo? Muito bem. Então, nesse slide, ele complementa, o primeiro parágrafo é exatamente o final do anterior. Se não for este, será outro, e eles se aproveitarão desse, ou seja, do médio. Esse meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas a que faltam médios ou que não os possuem em número suficiente. Olha, aqui é uma nuance bem interessante. Nós estamos falando do médium que pretende escrever, que pretende ser psicógrafo, e aí ele busca a intervenção do mundo espiritual para os irmãos escrever por seu intermédio. Mas o texto aqui está chamando a atenção para o fato de os médios já trabalharem, e ele está dizendo aqui, este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas a que faltam médios. Nós não estamos falando aqui de faltar médio, nós estamos falando do médio que pretende escrever, que pretende ser ferramenta da espiritualidade. Mas a orientação que vem aqui é que o médium está à disposição da espiritualidade. Se é um estudante, se é alguém que está se preparando para escrever ou não, no meu entendimento, difere um pouco do contexto aqui, que é, no caso da casa que não tem médium, e eles querem, a não ser que eles estejam tratando aqui da possibilidade de transformar trabalhadores em médium psicógrafo, e aí a casa não tem médium e eles querem preparar médium. Mas a proposta que nós estávamos estudando desde o início não é nesse sentido. Renato? Olha, é o seguinte, vamos passar a Graci, alguma coisa, Graci, sobre... Rapidinho, Renato senta, é impressionante. É uma coisa bem interessante referente a isso aí. Porque eu lembro de uma passagem que houve de ele não tinha todos lá, mas ninguém estava preparado, e eram médios psicográficos e tudo, faziam de tudo, né? Mas, naquele momento, todos não estavam preparados. Existia um que estava à mesa, que nada tinha de preparação, mas tentaram usá-lo para ver se ele dava conta do recado. Mas como a gente vai usar ele se ele não faz isso tudo? Aí vem o quê? A moral intelectual. Muitos estão lá prontos para fazer, para psicografar e tudo, mas não estão com a moral adequada. Falo moral interior, falo aquela moral que você se preparou, que você... Como fazem... Agora eu vou lembrar de Jesus. Como fazem os hipócritas, né? Desculpem, mas eu vou usar essa palavra, como fazem os hipócritas que usam da quaresma para tirar tudo aquilo que você mais deseja. É como se fosse uma forma de sacrifício. Aí o restante do ano se expande em ódio, em ira e tantas outras coisas, né? Quer dizer, só vale aquele tempo da quaresma. Aí, quando você vai para um centro espírita, quando você vai para trabalho mediúnico, aí você não se prepara moralmente,
não vai ser escolhido, porque não, aquela pessoa, aquele médium não está preparado para tal coisa. Mais alguma coisa? Quer dizer alguma coisa, Val? Quem quer falar, levante a mão aí, por favor. Diga, Fran. Bom dia, Franciele. Bom dia, Fran. Tudo Bom bom? dia. bom dia. Eu estava Bom dia. ouvindo vocês, mas na hora que eu entrei eu falei baixo, eu estava perto dos meninos. Esse texto da questão do desenvolvimento mediúnico, ele é bem interessante pelo seguinte, a gente quando se descobre nesse meio, ou acha interessante esse meio, a gente tem uma função que é puramente do melhoramento, como a dona Guaci falou aí. Assim, eu acredito que se fosse para ser exercitado, seria em todas as religiões, porque como todos nós somos médios, não adiantava só um período desse, né, de quaresma, para que a pessoa se sacrificasse de algo que gosta. Aí, sexta-feira, que ontem fez 8 dias, a gente estava lá no Bezerra e disse assim, esse período, eu estou fazendo aqui um jejum que eu não vejo necessidade de não querer comer chocolate. Eu disse, se não for um jejum da língua, da maledicência, da falta de responsabilidade com vocês mesmos, porque a gente precisa entender os convites que Jesus faz. Por mais que a gente ache pesado, porque eu acho que tem coisa que eu ainda não consigo, eu não consigo fazer. Eu mesmo, mas a gente tem que ser sincera. E a mediunidade, eu acredito que é isso. É a sinceridade da gente mesmo, é a boa vontade, que cada um se coloca à disposição de algum serviço. Eu vou dizer assim, eu estou disposta a ir lá para a rua, atender um bocado de gente. Eu não estou, não. Eu não vou mentir para agradar. Eu estou tentando me melhorar, pelo menos dessa vez. Então, assim, a mediunidade, eu acredito que é um pouco disso também. Vamos, volta aí, Val. Simone, por favor, Simone. Eu passo já, Val. A gente tem bom- que, quando Diga. vai para qualquer trabalho mediúnico, acho que lembrar do amor de serviço. A gente é só instrumento, É verdade. é um amor de serviço. Se a gente for com esse sentimento, eu tenho certeza que a gente serve para o trabalho. Tá certo. Eu acho também, viu? Bom dia, Dona Maria de Fátima, um prazer muito grande. Bom dia, gente. Que saudade Bom de dia. vocês. Tá certo? Dona Fátima. Café comigo. Tá Dê um certo. beijo no Dona Ana. Obrigado, Dona Fátima. Dona Fátima é lá de São Paulo de Potengi. Paz com Jesus. Obrigado por estar conosco, minha querida. Paz para todos nós. Tá certo. Um beijo. Tá, Dona Fátima. Obrigado pela sua presença. Saudade. Tá certo. Val. Renato, uma coisa que o Franciele falou aqui, que eu escutei aqui um padre falando sobre ele pregando, foi na Canção Nova, ele pregando, e ele dizendo justamente o que ela falou aí, né, que a gente o pessoal tinha que fazer o jejum da língua, né, deixar de falar mal, deixar de fazer o jejum da língua, né, para não blasfemar, para não estar se prejudicando com suas próprias palavras, né. É muito interessante esse trechinho aí, que nos ensina muito a evoluir, a se policiar, a se ver a sua evolução e a sua transformação num trabalho mediúnico, né? Que não adianta eu sair de casa sem preparo nenhum para trabalho, né? Porque lá eu não vou ter o êxito de um irmão
de ajuda de algum irmão, né? E essa é só meu entendimento que eu tenho de falar. É certo, Ana Paula, obrigado. Vou passar para a Val, depois volto para a Simone. Diga, Na Val. verdade, Simone e Ana Paula acabaram falando o que basicamente que eu ia falar, que era exatamente voltando para a questão da mediunidade. O texto ele fala que os espíritos eles vão utilizar aquele que seja o melhor instrumento, né? O médium que esteja mais preparado. E aqui eu chamo a atenção para nós médios. E se a gente tem essa oportunidade de servir, como foi dito por Simone, porque é um serviço mesmo, se somos esse instrumento, que a gente se prepare para isso, né? Para que a gente seja realmente utilizado, porque é isso que o texto aqui está clamando, né? Que se você não estiver preparado, se você tiver vaidade, se você achar que você é o bambambam, que você é o melhor, ele vai usar outro. Porque, na verdade, tem que ter a humildade e a característica, como foi dito por Simone, de querer servir. E o servir nada mais é daquele texto que a gente disse no início. Você vê que tudo se converge, né, para um ponto comum, que é amar, né? Amar o próximo, né? Que a gente vá inteiramente desprovido de vaidade, de orgulho, de soberba, e que vá humildemente com a intenção de amar, de servir realmente. É só esse acréscimo. Simone, quer dizer mais alguma coisa, Simone? Eu tinha só esquecido de baixar a mãozinha, mas eu vou Tá aproveitar. certo. É muito interessante que o que mais atrapalha nos trabalhos mediúnicos, às vezes, é a vaidade, né? O ego da gente. Porque, como o Val disse, às vezes tem pessoas que chegam e acham que tem. Não, eu sou médio de incorporação, ou sou médio de psicografia, eu tenho que trabalhar hoje. Não. Você pode ir só para contribuir. Doar seu ectoplasma, fazer uma prece. Quem define, na realidade, quem vai trabalhar ou não é a espiritualidade, não é a gente, não. A gente tem que parar com essa ilusão que a gente define alguma coisa. É verdade. Olha, é o seguinte, nesses dois slides, para passar para Amadeus, é o seguinte, o primeiro slide existe a condição de, de uma aproximação um com o outro, termos o magnetismo, nosso magnetismo, muito grande um com o outro, uma afinidade, um trabalho que todo mundo está ali buscando da melhor maneira possível transmitir. E nessa outra tela aqui, o seguinte, às vezes a espiritualidade, que é a equipe espiritual, projeta que um espírito dê comunicação através de um médium. Esse médium falta. Esse espírito está precisando, é necessário esse espírito dar uma comunicação. Pode ser, o espírito ele pode trazer uma mensagem em bem da humanidade, e também pode um espírito vir dar uma mensagem pela necessidade dessa comunicação. Acontece que, no planejamento, a espiritualidade é amiga, os nossos amigos espirituais responsáveis pela reunião, esse espírito, esse médium que foi traçado para ele dar a comunicação, faltou. Então, vai acontecer o seguinte, a mensagem vem, mas se aquele médium que foi programado tivesse comparecido à reunião, a mensagem seria melhor. Para aquele espírito que não tem uma certa evolução. Como assim? Por questões de fluidos. Um trabalho fluidificado naquele momento de cada médium, espírito para cada médium. Se for um espírito evangelizado, ele poderá dar a comunicação. Se faltou um médium que foi programado para ele dar a comunicação, ele pode dar em qualquer outro médium. Por quê? Porque o espírito evangelizado, ele tem condições de magnetizar aquele médium para que ele possa trazer a comunicação da melhor maneira possível. É claro que não vai ser como aquele programado, mas a espiritualidade amiga faz que ele venha, o amigo espiritual vem e dá a comunicação através daquele médium que foi o substituto, ele pega naquela reunião o melhor médium que está com capacidade de transmitir aquela mensagem. Então, tudo isso acontece dentro da comunicação, dentro do trabalho mediúnico. Nesse caso, que está aqui nesses dois slides que
foi apresentado. Então, o grupo tem de ter harmonia, primeira tela. Segundo, nessa harmonia, a espiritualidade está no comando, que não somos nós, orientadores, ou aqueles que participam como organizador da reunião, e sim o nosso amigo espiritual, os nossos amigos espirituais. Então, pode acontecer, fulaninho faltou, mas a reunião continua. A reunião não deixa acontecer. Tá? Quantas vezes Chico, quantas vezes Chico foi para o centro? No início tinha 15 pessoas, no final não chegava nenhuma. O que aconteceu? O que aconteceu naquele tempo? Chico fazia reunião sozinho. Ele, ser humano. Aí disse, eu não vou fazer a reunião porque eu estou só. Aí a mãe disse, não, o amigo espiritual disse para ele, olhe espiritualmente. Quando Chico abriu a visão de Chico, tinha muitos espíritos esperando a palavra dele naquela reunião. Não tinha ninguém. Os outros que estavam lá fora poderiam chamar ele até de doido. Eu disse, o doido está falando sozinho. E talvez não aconteça, não é desse jeito, é do jeito que realmente nós trabalhamos com duas situações, os encarnados e os desencarnados. Amadeus Ferreira de Araújo, amigo. Muito bem, acho que foi dito tudo que chegou ao nosso alcance, e eu acho que a gente pode passar para o próximo slide, não? Vamos lá. Já passei. Meu Deus, eu não estou vendo. Já passou? Não, aqui não. Eu estou vendo o passado. Não chegou não, Graci. Deu um giro aí. Tá certo. Agora. Não, o anterior. É o anterior. É esse mesmo, Amadeu. É esse. Muito bem. Tem-se procurado processos para a formação dos médios, como se tem procurado diagnósticos, mas até hoje nenhum conhecemos mais eficaz do que os que indicamos. Na persuasão de ser uma resistência de ordem toda material, o obstáculo que encontra o desenvolvimento da faculdade, algumas pessoas pretendem vencê-las por meio de uma espécie de ginástica quase deslocadora do braço e da cabeça. Então, vamos ver se a gente consegue entender o contexto. O que ele está chamando a atenção é que, de repente, algumas pessoas querem ser médios a qualquer custo. É o que ele está dizendo aqui. A qualquer custo. E já foi dito hoje, nas mais variadas entrelinhas, que, na verdade, não depende de manobra, de ginástica que um médium execute para que escreva. É um planejamento do mundo espiritual. E aí eu lembro de Franciele, foi Franciele, me parece, que disse com todas as letras, ou não, foi Dona Simone, o que é que o médium deve fazer? Vai para a casa espírita com o propósito de trabalhar, ou de estudar, ou de contribuir com o trabalho. E nós estamos trabalhando aqui com a questão de preparo de médios. Chega lá, se coloca à disposição da espiritualidade. Aí os benfeitores, naquilo que Renato falou, escolhe um médium que melhor se adequa à proposição que ele pretende e escreve por seu intermédio. Assim como traz outras mensagens de vidência, de audiência, de psicofonia, de etc. Não é o médium que escolhe, é a espiritualidade que escolhe. Agora, é preocupação do trabalhador se colocar à disposição. Mas hoje eu não fiz nada. Você que se engana, fez muito. E aí eu sempre lembro de uma orientação que eu recebi lá na FEB, aliás, na FERN, quando a gente estava lá. O médium sempre ficava
concentrado e passou os 4 anos sem dar passividade. No final do curso, aí ele informou que estava deixando, aquela era a última reunião que ia participar. Ainda faltavam umas 2 ou 3 para concluirmos o ano. E aí, mas por que você vai fazer isso? Não, porque eu não vejo, não sinto, não escrevo nada. Eu estou aqui inútil, eu sou inútil, eu não faço nada. Aí, quando nós passamos para a parte prática, a primeira comunicação, o benfeitor decisivamente se dirigiu a ele: meu irmão, você sabe a contribuição que você dá a esse grupo? É você quem dá a sustentação para a realização das atividades. Então, isso nos leva a entender que não é a ostensividade da mediunidade que permita aos espíritos utilizar esse ou aquele, porque pode ser um Chico Xavier. Se de repente ele chegar desarmonizado no trabalho, ele não vai ser aproveitado. Ele vai ficar lá congelado pela espiritualidade e vão utilizar outro que oferece melhores condições. Então, retornando a dona Simone, o que a gente precisa fazer é a preparação para chegarmos lá no grupo em condições de ser útil. Agora, quem vai definir essa utilidade é a espiritualidade. Seu Renato Martins. Vamos lá. Val, por favor, dê a sua opinião. A minha opinião é seguindo o que foi dito mesmo por Amadeu, né? A questão de você realmente se preparar, ter a consciência da importância disso, do trabalho em si, né? E a oportunidade de burilamento nosso, né? Quando a gente compreende que a mediunidade... Eu não gosto muito quando a pessoa fala, é porque você é muito devedora, que você... Eu não gosto muito disso, não. O que eu gosto de dizer é que é uma oportunidade de servir, né? Uma oportunidade de você poder realmente estar totalmente em prol daquilo, né? Em prol de fazer o melhor para o seu próximo, independente de qualquer benefício nesse sentido. Eu acho interessante também outra coisa que a Amadeu disse, que certa vez eu estava na cabine, e aí eu estava na cabine com outro médium, seu auxiliar 1, né? Então eu estava na cabine com outro médium, e o médium que eu trabalhava tinha os pacientes, que foi inclusive alguns para a cabine que eu estava, a outra, né? E aí, na hora que a paciente viu, olhou lá, e aí me identificou, aí o irmão pegou e disse assim no meu ouvido, disse para ela que eu também estou aqui. E aí eu disse, né? Eu disse, olha, o irmão está mandando te dizer que ele está aqui, a médium não está, mas os irmãos estão todos aqui, a equipe está toda aqui. Aí ela falou, nossa, eu estava pensando sobre isso, olha que interessante. Quer dizer, ele mesmo quis confirmar para ela que ela ia receber assistência, independente da cabine que ela fosse entrar. Então, para ver que é isso, foi dito mesmo aqui por Amadeu, por Simone, por Ana Paula, por Frank, é isso mesmo, os irmãos vão estar lá, de lá para cá, né, o caminho, né, daqui para lá, não. Omar, você quer falar alguma coisa, Omar? Quero. Eu estava observando, o próximo slide, pelo livro, é continuação desse texto. A gente podia passar para ele para poder terminar o assunto. Quiser passar. Então, vamos lá. Não descrevemos esse processo que nos vem de outro lado do Atlântico, não só porque nenhuma prova possuímos da sua eficácia, como também pela convicção que nutrimos de que há de oferecer perigo para os de compreensão delicada pelo abalo do sistema nervoso, se não existirem rudimentos da faculdade, nada podemos produzi-los, nem mesmo a eletrização, que já foi empregada sem êxito com o mesmo objetivo. Esse é uma complementação. Pode falar.
nesses termos aí, o entendimento que eu tive é de que, quando se está tentando desenvolver a mediunidade, a proposta do Kardec é de que não se fizesse isso sozinho. Nós já temos falado aqui, não faça em casa, nada, que se fizesse em ambiente, em uma reunião. Por quê? Porque a soma da faculdade mediúnica de todos aqueles que participam do grupo auxiliariam a alguém, ou algum deles, a se desenvolver. E mesmo que nem todos participassem ou recebessem ou fossem escolhidos pelo espírito que quer se manifestar, dentre eles o espírito escolheria um. E que não adianta, como a gente vê aqui nesse final, não adianta alguém, um médium, pretender ser utilizado em qualquer uma das atividades se ele não tiver rendimento. Então, como nem mesmo eletrizar. Seu microfone está... É a internet fica cortando, aí o telefone perde a eficácia. Almar, está escutando? Almar está falando E na unidos, internet. Paralisou. Terminou lá. Porque cortou, Almar. A internet não deixou você falar direitinho. Tá. Aí, todo mundo desapareceu aqui, está voltando agora. Foi? Tá certo. Tá bom. É a sua internet. Então, o entendimento é que se o médium não tiver com o sistema, estiver com o sistema nervoso abalado e não tiver o rudimento, não adianta todos os outros irmãos se concentrarem e os orientadores tentar fazer com que ele receba uma mensagem, porque não terá êxito. Tá certo. Agracei, por favor. O Marcelo está cortando. Eu vou falar aqui alguma coisa, mas é basicamente o que foi dito no início por Martins, né? Porque nosso grupo aqui, ele é uma eficácia, uma eficiência, como disse aí, é uma eficiência sem tamanho. Mas houve no meio, algumas tempestades que ninguém sabe quem estava tão desarmonizado, né, que veio a querer atrapalhar, vamos dizer assim, a nossa reunião que, para mim, ela é tão salutar, tão edificante. Tanto é que eu digo que eu tomo café com Jesus e com vocês. E então, assim, é como diz aí, se nós não estamos, se eu não estou, eu não vou dizer nós, eu vou dizer eu, se eu não estou preparada para dar um passe num centro espírita, eu vou dar um passe no centro espírita, eu nem vou. Porque a minha energia ela não está condizente ao que eu não vou nem escutar o que o palestrante vai me dizer. Então, o que é que eu tenho que fazer? E como foi dito aqui pelo Martins, a prece. Mas a prece, ela sendo vinda de dentro. A prece, olha, Val fez a prece, talvez nem ninguém ouviu. De verdade.
ela fez com toda a força dela, com todo o seu carinho que ela tem. Tanto é que ela podia estar dormindo, agora eu vou fazer como. Mas não, ela está aqui, buscando, né? Mas muitos talvez não ouviram a prece, passou por cima. E isso é a porta de entrada para as perturbações, para as tempestades, para a falta de burilamento, para a falta de entendimento, para a falta de educação mediúnica. Então, tudo que se precisa é a lapidação. Se eu estou errando aqui, então eu vou cortando essas arestas por aqui. Se eu estou sendo perfeita aqui, então eu vou duplicar, igual quando o Senhor, aquele Senhor, deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a um. Aquele que um enterrou é aquele que fica enclausurado, que não busca a perfeição, que não busca o melhoramento, que não busca o burilamento. Aqueles outros que multiplicaram foram aqueles que buscaram se melhorar, e se melhoraram, doaram. Então, quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Daí a lógica da você receber 5 e entregar 10. É o que nós vamos entregar quando nós voltarmos ao mundo espiritual. Simone, por favor, Simone. Não sei se vocês lembram, algumas aulas atrás, que eu não me lembro qual foi, eu fiz uma colocação que até na hora ninguém entendeu direito, que talvez achou que eu estivesse aconselhando a quando não se está bem, não ir para o centro. Mas o que eu falei foi, tem dias que você não está bem. E a gente percebe que não está bem. Então, a gente tem que ter a humildade de admitir que não está bem e ir ao centro, sim. Mas evitar de entrar num trabalho em que precise da sincronicidade dos trabalhadores, ou seja, vibrar na mesma faixa para poder executar aquele trabalho. Se eu não estou apta a isso, se eu não estou capacitada para isso, tem que ter a humildade de chegar e dizer, irmão, hoje quem precisa de um diálogo fraterno sou eu. Irmão, hoje quem precisa ir para a sala de desobsessão sou eu. E muita gente, por orgulho, tem vergonha de admitir. Tem médico que tem vergonha. Eu já trabalhei com gente que tinha vergonha de admitir que estava obsediado. Mas Deus, se eu estou encarnada, eu vou ser obsediada. Gente, se a gente está encarnada, a gente vai ter tentação todos os dias. Normalmente, tem vezes que eu digo assim, meu pai, eu estou encarnada, tenha pena de mim, porque às vezes vem umas provações que a gente fica assim meio desorientado, né? Aí eu digo, Senhor, olhe para mim, porque eu estou encarnada, não espere de mim muita elevação, porque eu ainda estou encarnada. Eu vou viver um mundo real, então vou cair, vou errar, vou ter dúvidas também, normal, vou ser obsediada, vou. Agora, eu só peço a Deus, Senhor, me dê a humildade de perceber quando isso ocorrer, para que eu não prejudique o trabalho do grupo. É só isso que as pessoas têm que entender. Certo. Valeu, Simone. Eu só digo um negócio a você, Simone. Você se lembra aquela palavra de Jesus, ou aquela fala de Jesus, quando ele foi curar um cego ao sábado, e os fariseus disseram que ele não podia? Aí ele vira para os fariseus e disse, se o seu animal estiver caído dentro do buraco, você dia de sábado não vai salvá-lo? Então é o seguinte, se você está com um problema, está sentindo que o problema, é como você disse, você mesmo, eu disse a você, nós temos dia ao centro mesmo com nossas dificuldades. E quando chega lá, a espiritualidade toma conta. A espiritualidade sabe se você deve aplicar um passe ou não. A espiritualidade sabe que você pode dar uma comunicação ou não. Se você for um centro que ele tem uma orientação necessária, a espiritualidade sabe o que você deve fazer. Retira você. Ou se você entrar numa cabine e você não está com condições, ele isola o médium, e a espiritualidade faz o trabalho necessário.
O que vale para você nesse momento é a sua boa vontade. E aí a espiritualidade está primeiro, como ele diz, que primeiro a ser beneficiado é o médium. Então, nós temos que ter o entendimento de que nos trabalhos mediúnicos de uma casa bem orientada, todas pode ser bem orientado, sempre a espiritualidade amiga quem está ao nosso lado. Eu já falei aqui, Simone, não sei se você estava presente, quando eu cheguei ao Bezerra Menezes, nos seus primeiros meses, chegou um cidadão como eu, um processo mediúnico muito grande. Ele chegou e disse que ia modificar os trabalhos, modificar o trabalho da quarta-feira. Eu entrei aperreado para falar com o nosso irmão Cecílio, no caso. Ele disse, meu filho, quem comanda aqui, quem manda aqui, quem determina aqui, dentro do centro, não somos nós, encarnados, são os amigos espirituais. Então, são isso que nós temos de entender. No caso, aqui, na tela, o que nós temos aqui é tudo aquilo que, primeiro, ter a harmonia e saber o que é que nós podemos fazer para um melhor trabalho num grupo mediúnico. E tem um processo que nós devemos participar. A presença é muito, muito importante. Mas cada um de nós, às vezes, tem centros espíritas que tem uma maneira de trabalho, definido pelo o presidente ou aquele médico que toma conta dos trabalhos. Por exemplo, vamos dizer assim, a comunicação de um preto velho dentro de uma reunião mediúnica, ele vai ter o calculete, se esse é o nome, né? Calculete de ser como um preto velho fala, como um preto velho. Nós entendemos que ele é preto velho e falava desse jeito. Mas se a espiritualidade, se ele quiser, ele também pode modificar a sua maneira de falar e de agir. Às vezes, a pessoa fala balançando as pernas, balançando os braços, e com os movimentos mecânicos, a parte mecânica do médico, falando e articulando. E não é necessário essa articulação, mas nós devemos entender a situação do espírito, o conhecimento do médico. A gente chegou, uma vez nós perguntamos a um amigo espiritual, nas conversas diárias, perguntou por quê existem esses casos. Nós temos de entender o espírito que está se comunicando e também tem a educação mediúnica do médium. Se o médium chegar e dizer, meu irmão, não vamos fazer isso, vamos dar uma comunicação normal, não precisa estar se agitando ou balançando com as mãos, dando a condição do entendimento, aí o espírito vai entender, vai compreender e vai se melhorando, e assim terminando tendo uma mediunidade, uma comunicação normal em qualquer ponto. Então, tudo isso existe. Por exemplo, muita gente reclama que Chico dizia que até cacuete de Chico. Ele botava a mão aqui para escrever. Eu vou botar a mão, vou fazer como Chico. Aí faz como Chico. Bota a mão aqui para escrever. Chico está fazendo, eu vou fazer. Não. Chico, a pessoa sabe porque Chico colocava a mão dele aqui, não vai passar o que Chico passou da sua visão. Quer dizer, a visão de Chico, a lâmpada que estava ali na sua frente estava prejudicando a sua visão. Então, ele colocava aqui para que a lâmpada não atravessava a visão. E olha que a visão de Chico não era boa. Até dizia muitos casos que aí Chico, aí muita gente acha que deve fazer como o Chico faz. Aí sim, é outra história. O Chico não. Deve fazer por causa disso. Então, são casos que nós encontramos no nosso dia a dia, nas reuniões espíritas, cada um faz sua maneira de aprender, de agir dentro do centro espírita. Mas a questão, como diz a Deus, a educação mediúnica, no desenvolvimento mediúnico. Não é, Selma Deus Ferreira de Araújo. Na verdade, nós estamos concluindo, eu acho que já são 9h15, eu serei bem rápido. Veja bem, Kardec está chamando a atenção para um fato bastante significativo que Omar percebeu
lá quando sugeriu a colocação desse slide. Veja bem, Kardec recebeu de colaboradores de outros países, que ele chama do outro lado do Atlântico, orientações ou processos de desenvolvimento das aptidões psicográficas. Mas ele informa aqui, não existe nenhuma prova, ele não possui prova da eficácia de tais processos. Para ele, o processo mais seguro é aquele que ele orientou nos slides anteriores. Isso é uma coisa. Mas nesse slide ele chama atenção para um fato importante que a gente precisa entender. Veja bem, ele chama atenção para a possibilidade de um médio de compressão mais frágil ser envolvido por um espírito perturbador e sofrer problemas no seu sistema nervoso. Mas e por quê? A gente precisa retroagir lá atrás, no início do estudo, quando ele nos chama atenção para alguém em casa chamar os espíritos para escrever para o seu intermédio. Mas ele deu orientações. Primeiro, pede a Deus, pede ao seu guia espiritual, pede aos benfeitores que o livre dessa intervenção de espíritos perturbadores que podem acontecer e utilizar um médio. Agora, imagine, por exemplo, se em casa sozinho, o vexame será grande. Mas eu vou concluir me reportando ao que Dona Simone falou com toda a propriedade. Veja bem, o médio, já presenciei, isso não foi uma vez, foram várias vezes, vão médios à casa espírita à procura de ajuda porque não estão sentindo bem. Ah, mas ele está obsidiado? Muitas vezes não. Ele está apenas sendo médio de transporte, ele está levando o irmão necessitados e está sofrendo a influência do irmão. Fala com os irmãos espirituais, passa numa cabine de cura, numa cabine de passe, num diálogo fraterno, etc. Os benfeitores retiram aqueles irmãos e socorrem. Aí, meu irmão, você está em condição de trabalhar, pode assumir seu papel. Isso é uma coisa extraordinária. Mas ele não foi para lá, doente para querer trabalhar, para não perder o espaço, como eu vi lá na nossa casa, médico que estava enfermo e ia trabalhar para não perder o espaço para outro que ia tomar o seu trabalho naquele dia e horário. É uma aberração, mas eu acho que tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Amadeus. Oi. Desculpe, Omar, essa questão do outro lado do Atlântico foi aquela questão de 1849, nas questões de Radiville, tá certo? Certo. De Radiville. 1840. E outra coisa, Amadeus, eu tive um prazer muito grande quinta-feira, fui a um centro, conheci nossa irmã Ana Paula, dei um abraço nela, não foi, Ana Paula? Tá certo? E cheguei Foi lá. maravilhoso, viu, seu Amadeu? Ele foi nosso professor. A pessoa só fala no centro, tal. Aí eu disse, hoje eu vou ao centro. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém, só tinha a espiritualidade amiga e nossa amiga Ana Paula. Então, tá certo. Eu acho que você recebeu o chamamento e atendeu. Volte mais vezes. Estamos precisando de alguém que possa nos orientar e nos ajudar. Bom, a gente pode terminar o nosso estudo hoje. Já estamos aí aos 19 minutos, 20 minutos, depois das 9 horas, guardando com toda preciosidade as orientações, a inspiração que Renato teve, depois conclamado pelos outros irmãos e irmãs, da gente se preparar antes da nossa reunião para encontrar o equilíbrio e a harmonia que nós temos no nosso grupo. Nós não perdemos, apenas acredito também, Renato, que houve influenciações e que a gente pode trabalhar isso. Faz parte do nosso aprendizado, porque, inclusive, esse despertar que você teve faz parte da orientação e da assistência que nós recebemos. Agora, vamos colocar em prática o que nós vimos fazendo e sabemos, né? Muito bem, pode conduzir aí, eu acho que a gente vai para o encerramento, não? Encerramento, que vai fazer a prece.
Posso fazer. Continuo sem me escutar. Agora está ouvindo. Está vendo? Interessante. No final. Pode fazer. Foi HC. HC, Isso. faça a prece. É a oração da fraternidade. Senhor, somos só família de corações a se rearticularem no espaço e no tempo, aprendendo a servir-te. Ensina-nos a ser mais irmãos um dos outros. Ajuda-nos para que seja cada um de nós a complementação do companheiro, naquilo em que o nosso companheiro esteja em carência. Se um tropeça, dá que lhe servimos de apoio. Se o outro descansa, ampara-nos a fim de que lhe tomemos o lugar na tarefa sem reclamação e sem queixa. Ilumina-nos o entendimento para que nos convertamos em visão para aqueles que ainda não conseguem enxergar o caminho claro que nos traçastes. O ouvido atento para quantos se incapacitarem no trabalho, entorpecidos na indiferença. A tranquilidade para os que venham a cair na discórdia e a compreensão de todos que ainda não logram divisar a luz da verdade. Senhor, guarda-nos em teu infinito amor, para que nos devotemos fielmente uns aos outros, e ainda que a névoa do passado nos entenebreça os caminhos do presente, favorecendo-nos a separação ou desajuste. Dá que o clarão da tua bênção nos refaça as energias e nos restabeleça o senso de rumo, para que nós todos, unidos e felizes, sejamos invariavelmente uma família só, procurando encorar-nos no apoio recíproco, de modo a que um dia estejamos integrados em teu serviço, na alegria imortal para sempre. Bezerra de Menezes. E com essa prece, então, a gente pede a toda a espiritualidade de luz que aqui se fazem presente, a nos direcionar todo o dia de hoje para o bem, para a paz, para a luz, seja encarnados ou desencarnados, e que Maria Santíssima continue a nos colocar no teu braço, cobrir com o teu manto, aquietar os nossos corações, aquietar as nossas dores, aquietar as nossas aflições. Jesus, como nosso irmão mais velho, governador planetário, e que a sua intuição seja a nossa intuição, que a sua instrução seja a nossa instrução, que sigamos o teu passo. E, Pai amado, obrigado pelo ar que hoje nós respiramos, onde muitos mais não conseguem. Obrigado por ainda estar aqui, nessa oportunidade de evoluir, de servir, para merecer e merecer para servir. Obrigado. E a todos, sejam todos auxiliados, estejam eles em presídios, em asilos, nas ruas, nos corredores dos hospitais, físicos ou extrafísicos, sejam amparados pela luz do Mestre Jesus. E bom dia! Bom dia, Brasil! Bom dia! Bom dia! Boa paz para Boa todos. paz. Que o Renato volte mais vezes, viu? Renato